Olá, caros alunos. Vamos fazer mais uma questão que caiu no Enem de 2022. Uma questão de filosofia que traz um trecho da obra Vigiar e Punir de Michel Foucault. Uma obra que ficou muito famosa aí por causa daquele filme Tropa de Elite, na qual ela é citada. Então vamos lá no texto. O leproso é visto dentro de uma prática de rejeição ao asilo cerca. Deixa-se que se perca lá dentro como numa massa que não tem muita importância diferenciar. Os pestilentos são considerados num policiamento tático meticuloso, onde as diferenciações individuais são os efeitos liminares de um poder que se multiplica, se articula e se subdivide. O grande fechamento por um lado, o bom treinamento por outro. A lepra e a sua divisão, a peste e seus recortes. Uma é marcada, a outra analisada e repartida. O exílio do leproso e a prisão da peste não trazem consigo o mesmo sonho político. Os modelos autoritários descritos no texto apontam para o sistema de controle que se baseia no ou na. Olha, essa questão, para quem já leu a obra Vigiar e Punir de Michel Foucault, é muito fácil de ser resolvida. Nessa obra, Foucault aborda a temática das relações do poder disciplinar, que expressa a forma como o poder era exercido na sociedade moderna, ali no século XVI e XVII. Foucault ele analisa em que medida que o exercício do poder é visto como uma microfísica, ou seja, ele está inerente na sociedade em todas as relações e não necessariamente num lugar só. Desse modo, ele vai fazer então uma análise das questões referentes à loucura, à sexualidade, a respeito das instituições como prisões, hospitais, escolas, quartéis, asilos, e ele sempre se preocupou com essa ideia de poder. O poder para ele vai se deslocar lá naquela ideia do soberano, né, que é um poder que ele vai falar inclusive de tecnologias do poder, né, soberania, poder disciplinar e o biopoder, né, que ele vai trazer. E aí ele vai falar lá naquela época do soberano, você tinha ali um poder sobre a vida e a morte sobre os súditos, né? Então era um poder centralizado na figura do soberano, na sociedade e nas instituições. E já no século XVII você vai ter o Hospital Geral, que vai produzir uma nova modalidade de poder, que vai se transformar em uma instituição disciplinar, na qual a loucura passou a ser regida por regras autoritárias. Então o Hospital Geral ele não era simplesmente uma instituição na qual o médico se situava como sujeito do conhecimento e assumia uma tarefa de resguardar a loucura. Na Europa, no século XVII, a internação ela passou a ser um movimento de reclusão e exclusão dos indivíduos, internando não só os loucos, mas também os pobres, os que eram considerados vagabundos. Então são criadas as primeiras instituições disciplinares nas quais todos aqueles que estavam à margem da sociedade eram presos e os loucos faziam parte desse grupo. Dessa maneira, a prática médica ela se apresentou sobre duas formas: o poder sobre o doente e a representação do poder do médico, que era veículo do poder. Então, esse texto aí vai trazer exatamente isso. Então, para quem conhece a obra de Foucault, vai marcar logo de cara a letra A, formação de uma sociedade disciplinar. A letra B e a C, só de ler o texto aí dá para perceber que não tem nada a ver, porque não é uma flexibilização, você está vendo ali um enrijecimento, né? Não é um banimento da autoridade repressora, pelo contrário, você tem uma autoridade repressora. A letra D, você poderia até pensar nela, na hora que você vai pensar na figura do leproso, né, na figura daquelas pessoas que são excluídas, né? Então, né, poderia pensar nela, mas para quem conhece a obra fica fácil de perceber que não é isso. Né? Hierarquização da burocracia estatal. Também não se fala em hierarquia estatal no texto, porque os modelos autoritários descritos no texto apontam para uma formação de uma sociedade disciplinar. Então, de acordo com Foucault, com a implantação das prisões, das escolas, dos hospitais, né, dos quartéis, os corpos das pessoas, então, passaram a ser o quê? Educados, ou seja, se tornaram obedientes a certos tipos de comportamento, gestos, posições. Então, por isso que esses locais eram locais de controle, né, de disciplina. E a disciplina ela passa a ser uma nova forma de poder.